Que maravilha estarmos juntos nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 4 de setembro, iniciando o mês e a semana da pátria. Eu acredito que durante esses dias muita gente estará trazendo a recordação da histórica data 7 de setembro, quando foi proclamada a independência ou morte. Graças a Deus, porque embora tenhamos muita liberdade em nosso país, nós sentimos muita tristeza também, porque ainda estamos precisando de uma independência espiritual, moral, política neste país, que ainda continua se arrastando, escravizada por tantas coisas que estão oprimindo o povo e a nação. Precisamos de orar muito pelo Brasil. Nesta manhã estaremos ouvindo o reverendo Jeremias no Cada Dia trazendo um tema muito importante, cartão vermelho. E aí, você quando ouve falar essa expressão cartão vermelho, a gente lembra logo do esporte, né? Principalmente o futebol. Quando o jogador ele comete uma falta grave, ele recebe o cartão amarelo de advertência, mas o cartão vermelho é já expulso do meio do campo. Assim é o que acontece na vida da gente. Sem perda de tempo, com o reverendo Jeremias trazendo esse tema, cartão vermelho. Olá! Quantas vezes você já fez algo errado e alguém disse para você que você merecia um cartão vermelho? Um cartão vermelho significa que você falhou num determinado momento e que agora receberá algum tipo de penalidade. Isso ocorre não só em nossa vida cotidiana, como também nos esportes. O futebol no Brasil, tirando sua beleza artística e seus títulos gloriosos, já foi e ainda é considerado por algumas pessoas como um tipo de ópio do povo. É um esporte que, segundo elas, tem favorecido em certas ocasiões mais um entorpecimento da nação do que o despertado nela, o resgate de sua sobriedade e a conscientização de sua responsabilidade individual e coletiva. Esses elementos que, exercidos e aplicados, levam um povo a não medir seu desenvolvimento nacional a partir da conquista e do acúmulo de taças provenientes de vitória em campeonatos internacionais ou mundiais, mas a partir de sinais visíveis e concretos de melhoria na qualidade de vida de seus cidadãos. Por outro lado, não somos anti-esporte ou anti-futebol. Ao contrário, reconhecemos e valorizamos o esporte como meio de integração social e de desenvolvimento mental e físico, além de outros benefícios. Nesse sentido, não podemos deixar de reconhecer que o futebol, assim como os demais esportes, quando aplicados de forma adequada e sadia, precisam ser incentivados e praticados e mantidos em todas as classes sociais, nas mais variadas etapas da vida. Um antigo canal de TV apresentava em seu horário esportivo Esporte e Cultura. Mas além do que foi dito, é também na prática do esporte que aprendemos que regras precisam ser estabelecidas e observadas. E mesmo que algum árbitro possa estar sujeito a cometer algum erro, ao tomar determinada decisão numa disputa, sua presença é necessária. Geralmente, quando regras são observadas, quando os árbitros se empenham por julgar com imparcialidade em acordo com as normas do jogo, o esporte é praticado com ordem e respeito, e seus resultados, na maioria das vezes, considerados justos. No gramado, o árbitro representa a justiça. Dentro de campo, é ele quem manda. Rafael Claus faz isso muito bem. Atualmente, ele é considerado o melhor árbitro do estado de São Paulo, um dos melhores do país e faz parte do quadro da FIFA. E já que o assunto é cartão vermelho, a regra é Claus. Ou melhor, é clara. Cartão vermelho é uma punição técnica. É quando o jogador infrator ele coloca em risco a integridade física do seu adversário, né? Então muitas vezes numa jogada que ele usa uma força excessiva e acaba correndo o risco de lesionar ou acaba até muitas vezes lesionando o seu adversário, que é entre aspas, né? Porque na verdade é um companheiro de profissão.
Mas o árbitro não é o único em campo em favor de uma partida justa, sadia e emocionante. A arbitragem é uma equipe também. Estamos lá hoje no Campeonato Brasileiro da Série A em 6. Então são aí 12 olhos voltados somente para aplicar a regra do jogo. É claro assim que o cartão vermelho, muitas vezes a atitude, por ser uma força excessiva, é uma atitude muito clara, assim, né? Então ela é mais perceptível do que outras. Mas o espírito de equipe e a atenção de todos tem que estar sempre voltada para que não possa passar em branco uma atitude dessa. E no futebol, especialmente, que os brasileiros, em sua maioria, sabem que o uso do cartão vermelho pelo árbitro principal implica na expulsão do jogador. E o time inteiro sai perdendo quando isso acontece. Com a palavra, os próprios jogadores. Cadu, qual é a sensação quando você toma um cartão vermelho? Rapaz, é a pior sensação possível, porque a gente acaba deixando o clube na mão, a gente não nos prejudica, né? Que a gente fica um jogo sem jogar e se correr com 11 contra 11 já é difícil, imagine com um a menos. Aumenta o trabalho de quem ficou em campo, né? Tem que tirar algo a mais, né? Se dedicar mais ainda, se a atenção tem que estar mais ligada, porque tem mais espaço para o adversário. E a gente coloca isso em conversa e bastante equilíbrio também emocional. A verdade é que nenhum jogador começa uma partida querendo ser expulso de campo. Então a gente, quando entra em campo, a gente entra focado, concentrado para não tomar o cartão vermelho, porque a gente sabe que a gente vai deixar nossos companheiros na mão. Então a gente procura estar sempre concentrado para terminar o jogo com 11 em campo. Mas como em qualquer esporte de alto nível, a partida de futebol também envolve muita pressão, o que acaba deixando a competitividade à flor da pele, aumentando a chance de alguém se exceder e tomar o temido cartão vermelho. Quando você está jogando, às vezes, fora de casa, a gente sabe que tem a pressão da torcida, que você sabe que você tem que ter uma concentração maior. Dentro de casa, você sabe que você tem a pressão de você tomar a iniciativa de jogo. Então, são várias situações que envolvem. Mas a gente sabe e a gente entende que para cada jogador existe uma reação. Tem jogador que é mais esquentado, sim, que qualquer situação já quer reclamar, já quer colocar todo mundo. Tem uns que assimilam melhor. Então, esse jogador que a gente sabe que a arbitragem também faz a leitura, isso a gente tenta toda hora ir na cabeça, atenção, não vamos colocar mais calor no jogo que já está, mas são competitivos, né, como a gente, né, o treinador é expulso também porque vive o jogo. Então é isso que a gente administra, é trabalhar o jogador num nível de estresse, de pressão muito grande. Não faz muito tempo, um senador, ao fazer o uso da palavra na tribuna do Senado Federal, se utilizou de um cartão vermelho, que no futebol é usado para expulsar um jogador da partida. Ele o fez com o intuito de manifestar que não podia mais ser mantida a presença do atual presidente da casa, visto que as acusações e indícios de faltas cometidas pelo mesmo eram suficientes para determinar o seu afastamento do exercício da presidência supramencionada. Logo depois do acontecido, o assunto começou a ser alvo de comentários e de aplicações no próprio Congresso. Qual é a simbologia do cartão vermelho? Poderíamos usá-la em diferentes setores de nossa vida, seja no trabalho ou no esporte? Cartão vermelho. Queremos continuar com esse tema depois do intervalo. É daqui a pouco. Cartão vermelho. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. No bloco anterior, falamos sobre a simbologia do cartão vermelho. Poderíamos usá-lo em diferentes setores de nossa vida, seja no trabalho, no esporte? No entanto, a utilização da simbologia do cartão vermelho, que no futebol é praticada na maioria das vezes de forma apropriada, acabou não sendo levada tão a sério entre os congressistas. Isto porque eles fizeram abordagens do cartão numa perspectiva principalmente lúdica e não em termos éticos ou normativos sérios.
Nesse sentido, pode-se pensar que, ainda que partidas de futebol não tenham como alvo principal mobilizar politicamente as pessoas de um determinado país, elas têm dado melhor exemplo na aplicação de regras previamente estabelecidas, o que cada vez mais fica raro nos segmentos políticos em geral. Por outro lado, aquilo que um senador não reuniu condições de fazer por si mesmo ao exibir um cartão vermelho, com o alvo de ver outro senador ser expulso do Senado, os cidadãos brasileiros podem fazê-lo. Por meio do voto sóbrio, vigilante e sensato pode-se dar o cartão vermelho nas urnas, mantendo nas eleições o firme propósito de não eleger quem descumpre regras e fere a ética explicitamente e repetidamente, com um ar de quem pouco liga para o que os outros pensem. Talvez a coerência maior do esporte nos ajude a entender uma das razões pelas quais no Brasil os estádios e os jogos em geral ainda atraem mais atenção das pessoas do que os plenários das casas legislativas. Falando de cartão vermelho e de política, é extremamente oportuno observar que o Brasil atravessa momentos de grande ebulição no campo político e também jurídico. Quem não tem ouvido comentários referentes à chamada Operação Lava Jato? Desde que essa operação foi iniciada, pessoas que pareciam ser inatingíveis por seu status econômico, político ou social foram investigadas e algumas delas pela qualidade e extensão dos crimes pelas quais eram acusadas ou que estavam direta ou indiretamente envolvidas, chegaram a ser conduzidas pela força da lei a prestarem depoimentos. Outras pessoas chegaram até mesmo a ser impedidas de viver livremente e passaram a viver em regime fechado. A liberdade delas foi considerada pela magistratura como um risco não só para o bom andamento das investigações, como para a própria sociedade. Ainda que não se tenha na Terra um tribunal perfeito em todas as suas decisões, nem um corpo de leis feito pelos homens que atenda de forma plena e absoluta todas as realidades e circunstâncias da sociedade humana. Não é possível se ter uma relação minimamente harmoniosa sem aplicação de leis ou de costumes considerados necessários para o bom convívio entre pessoas. Nesse sentido, a própria independência dos poderes, quais sejam o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, é uma forma de impedir que os que governam o poder executivo governem sem observar as leis que foram estabelecidas pelo poder legislativo. É também uma maneira de tornar o poder legislativo responsável pela fiscalização do poder executivo e de si mesmo no sentido de cumprirem as leis referentes a ambos e de ambos serem julgados. Dependendo do caso, podem ser condenados pelo poder judiciário, segundo as leis estabelecidas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Em outras palavras, não existe um poder superior ao outro, mas poderes que atuam independentemente. Tudo isso com o objetivo de impedir qualquer tipo de domínio que se imponha visando a exploração, manipulação ou enganação da nação, seja freado e assim não venha a prevalecer. Por isso, o cartão vermelho, num sentido mais amplo, não se restringe ao futebol, vai além dele. Cartão vermelho nos faz pensar que na partida ou no jogo da vida vencem de fato e de verdade os que jogam sem trapaças, sem qualquer tipo de doping, sem qualquer tipo de propina. Vencem os que jogam segundo normas justas, vencem os que vestem a camisa da justiça. Então, se a gente for sincero com a gente mesmo, quem de nós em algum momento já não cometeu alguma falta ou até mesmo várias que merecesse algum tipo de cartão vermelho? Talvez você que nos assiste nesse momento seja alguém que já tenha tido a experiência de ter sido expulso de uma partida, de uma relação conjugal, de um trabalho, empresa, corporação ou instituição por algum erro que cometeu. No pior momento da sua vida, nem a família, nem os amigos, nem a namorada, muito menos Jesus Cristo desistiu da vida do Wagner. Wagner, qual era a sua situação quando Jesus Cristo te alcançou? Olha, Bel, eu acho que o pior dos estados, né? Porque
eu já estava morando, assim, passando alguns dias já na rua, né? Pela questão dos vícios, né? Tanto de álcool quanto de drogas. Então, assim, já estava num estado bem deplorável mesmo, né? Então, estava bem no fundo do poço. Esse era o meu estado. Várias vezes, assim, quando eu estava na rua, né? No uso de drogas, né? Eu achava que Deus existia para todos, menos para mim, né? Eu achava que... Porque eu ouvia, né, as pessoas dizendo, Jesus curou, Jesus fez milagres na vida da pessoa, já era transformada. E eu achava que para aquelas pessoas ele aparecia, menos para mim. Quando você percebeu, de forma racional, que você estava realmente aceitando Jesus na sua vida? Bom, eu passei por um processo, né, onde eu tive uma internação, né, eu fiquei num período de 6 meses, né, em uma clínica de recuperação. E essa clínica... ela tem muito, né, a palavra de Deus, né? E nesse período onde eu fiquei lá, entrei rebelde, né, e no decorrer desse tempo, Jesus foi tocando o meu coração e fui tendo aquele quebrantamento, e foi nesse processo desses 6 meses que realmente eu vi a necessidade de estar com Jesus, de ter Jesus na minha vida. Qual a renovação que Jesus trouxe para dentro da sua casa, para dentro do seu lar? O que eu consigo me lembrar é que antes era aquela escuridão, né? Meio que uma escuridão dentro de casa. Ninguém sorria, era só choro, porque eu saía de casa, demorava 3, 4 dias para aparecer em casa de novo. Então, quando voltava, estava todo mundo triste, chateado, preocupado, sem saber se estava vivo ou se estava morto, né? E hoje, assim, o que eu vejo são só sorrisos dos meus pais, né? A alegria hoje impera na minha casa. Dá para ver meu filho daqui 2 meses, né? Tá chegando aí, glória a Deus. Hoje eu tenho um emprego, estou prosperando nesse emprego, para a glória de Deus também. De tudo que existe de bom, tudo que eu posso dizer de bom é Jesus hoje para mim. Ele é todo amor, todo amoroso, e esse amor dele pode alcançar qualquer um. Assim como ele fez comigo, ele pode fazer por outras pessoas também. Cartão vermelho. Queremos continuar com esse tema depois do intervalo com o pastor Jeremias. Continue aí. Olá, gente boa! Programa Cada Dia, trazendo para você uma palavra de fé, de amor e de esperança. A esperança tem nome. Nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança nos transforma. Eu oro para que você, nesse mês, seja rico de esperança no poder do Espírito Santo e que sua família mude para melhor. Não é bom ter uma família legal, boa, alegre, restaurada, cheia de perdão, cheia de fé, cheia de amor e de esperança? Não é bom? É o que eu desejo para a sua família. Desejo que sua família floresça e frutifique. Beleza? Nossa conversa de hoje é sobre cartão vermelho. Você já tomou cartão vermelho? Expulso! Fora! Você acredita que eu era um estudante de teologia, gente boa, teologia? Acha que todo mundo devia ser tudo certinho, assim, não é mesmo? Não. O cara devia ser aquele bacanão. Estudantada, 21 anos, 22, ó, as contas onde é que foram parar. Estou eu lá na aula de história da igreja. E o professor animado, contando sobre a reforma protestante. E aí ele perguntou assim, vocês sabem quem foi Lutero? Uma classe de 22. E eu, com a língua desse tamanho, respondi. Um grande pastor alemão. Pensa numa risada só. Na hora o professor perguntou, quem foi? Ele disse, fora da minha sala. Fora, expulso por causa do Lutero. Não era por causa do Lutero, por causa da baderna. Provocar a aula do professor. Quantos cartões vermelhos você já tomou essa semana? Você não foi
expulso do jogo da vida porque você está vivendo. Mas você não fez certo. E quando a gente não faz certo e ninguém sabe? Você gosta de futebol? Porque o cartão vermelho vem do futebol, não é? Tem uma história famosa, aquela do argentino, aquele mesmo, que o povo diz que ele joga com o Pelé. Aquela substância, orando por você, Maradona, que fez o gol com a mão na Inglaterra e ainda falou que era a mão do Todo-Poderoso, que pôs a mão na mão dele e pôs a bola para dentro. Bem, muita gente vai pela vida assim, levando as coisas, enganando, mentindo, subornando, corrompendo e nem sempre leva o cartão vermelho. Você conhece uma turma que você diz, todos eles deviam ser expulsos do jogo da vida, do jogo da política, do jogo da família, e talvez você já foi expulso de algum relacionamento. Você já foi acusado, culpado, sem ter razão. Sem ter razão, não, sem ter causa pendente, sem que você fosse o responsável por aquilo. Aí a ira da gente aumenta. O fato é que, se a gente olhar bem, não tem ninguém que vai pela vida certinho, acertando todas. Não vai. Fala sério. Assume. Você não assumiu ainda não? Então presta atenção, vou te dar um espelho. Espera aí, hein? Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pecado e separado daquilo que manifesta a presença de Deus. Esse é o cartão vermelho. Aquele que define sua vida para sempre. Mais um espelho? Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Então, toda a raça humana já tem esse cartão vermelho. Não tem um que vai passar sem morrer. Não tem. Você e eu estamos na fila da morte, a fila andando e nós, qualquer hora dessa chama a sua senha e a minha. E agora? Como é que vai ser? Deus já falou, porque todos pecaram. Você nasce um pecador, vive com o coração que não quer saber de Deus e ainda tenta ganhar o favor de Deus com obras, com o seu mérito, batendo no peito, eu mereço. Não merece. O único que mereceu, Jesus Cristo nosso Senhor, morreu na cruz pelo seu e pelos nossos pecados. Por isso que é o seguinte, o cartão vermelho foi dado, mas agora entra um salvo-conduto. Quando Jesus Cristo nosso Senhor morreu na cruz e ressuscitou, ele pagou o preço desse cartão vermelho. O dom gratuito, a oferta da graça, a oferta do amor de Deus, é que agora em Cristo Jesus, você e eu temos os pecados perdoados, os pecados passados, presentes e futuros. Olha que negócio maravilhoso. Bom, mas nós estamos conversando sobre andar na vida. Quando você encontra Cristo, a Bíblia diz que você nasceu de novo. É isso mesmo. Seu coração voltou para Deus. A inclinação de dentro, em vez de ir para o lado do erro, agora quer voltar para Deus. Mesmo quando você erra, você quebranta e se arrepende, porque o Espírito Santo vem e lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi pago o preço do seu pecado, foi pago a condenação eterna, foi pago a morte, porque em Cristo você ressuscitará. Mas andando pela vida, você tem o que a Bíblia chama, você está em Cristo, a santificação, que é um processo. Você vai tirando 10 em tudo, mas é claro que não. A Bíblia vai orientando. Quem mentia, pare de mentir e fale a verdade. Tem uns que têm o hábito de mentir. Conhece?
Talvez você mesmo. Eu menti tanto, gente, na minha adolescência, que tem certas histórias que eu não conto mais, porque eu não sei se é verdade ou se é mentira. A Bíblia diz que você também usa sua língua para chicotear, para mentir, para ofender, para caluniar, para criticar, para ofender. A Bíblia diz que a palavra agora vai ser transformada numa palavra que edifica quem está ao redor. Longe de vós toda ira, mágoa, gritaria, xingamentos. Não há como viver sem tomar um cartão vermelho, uma vez ou outra. Mas em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus que nos transforma, da oração, do conselho dos irmãos, das orientações que nós recebemos, sabe o que acontece? Nós vamos caminhando o processo da santificação. No processo da santificação, mesmo tomando os cartões vermelhos, você pode recomeçar. Eu não sei onde que você está hoje. Talvez você sinta que parece que a vida só lhe deu o cartão vermelho. Não sei. Parece que deu tudo errado na sua vida e parece que você foi expulso do ambiente da alegria, da paz e do regozijo. Volta seus olhos para Nosso Senhor hoje. Começa uma jornada em Cristo hoje, agora mesmo. Você vai experimentar uma coisa maravilhosa aí no seu coração. Sabe o que é? O poder da ressurreição. Você pode ser um padre, você pode ser alguém que está no hospital, você pode ser alguém que está, um pastor, você pode ser alguém que está na cadeia, você pode ser alguém que está bem no casamento, mas parece que tem uma dorzinha machucando. Eu não sei. Eu sei que Jesus agora tem pão da vida para você. O dom gratuito de Deus para o seu coração, para a sua alma, para restaurar. Eu voltei para aquela aula de história. Você acha que eu fiquei fora o tempo inteiro? Não, voltei. Pedi desculpa ao meu professor, pedi desculpa aos meus colegas, voltei. Não fui expulso de novo. Um dia o professor falou: consertou, hein, Jeremias? Eu falei: consertando, meu professor. Com Jesus, você pode dizer consertando. Vamos lá? Orar por você? Vamos orar? Nosso Pai do céu, alguns de nós têm uma coleção de cartão vermelho que as pessoas acham que a gente é só um criador de caso que sempre está arrumando uma confusão para ser expulso. E às vezes as pessoas nos expulsam sem que a gente nem tenha feito nada. Nosso coração sofre, sente dor, porque a exclusão sempre machuca. Obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor nos incluiu, mesmo pecadores, o Senhor nos incluiu no processo da restauração e da salvação. Derrama agora o Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa querida que está aí precisando agora desse socorro do Senhor. E o abençoa. Permite que ele possa se levantar, mesmo que tenha sido expulso, em algum momento por alguma razão, e recomeçar, porque Tu és o Deus que nos concede recomeços. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar, se você ainda não fez a encomenda do DVD da nossa 11ª excursão, ainda hoje você pode, após o programa, ligar para o fone 083-3321-5945 e aí você poderá viajar conosco em casa junto com a sua família, através das imagens do que foi a nossa 11ª excursão. Portanto, espero que você ainda hoje entre em contato conosco. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco, você que está nos assistindo também no YouTube. Espero que você seja ricamente abençoado através do nosso programa. Tenham todos um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar